Boa tarde, meninos. Vamos comentar agora sobre a resolução da tarefa de casa, tá? Suplementar, página 26, que foi o que eu passei para vocês. Tá aí as resoluções. O exercício número 1, ele pediu para você calcular mentalmente essas multiplicações. Então, você vai multiplicar por 10, por 100 e por 1000. Como que a gente faz essa multiplicação mentalmente? Para multiplicar um número por 10, por 100 ou por 1000, eu vou andar com a vírgula. Essa vírgula que está nesse número aí, ela vai andar para a direita, porque o número vai aumentar, então eu tenho que andar para a direita, na quantidade de zeros que o meu outro fator tiver. Então, o 10 tem um zero só, logo essa vírgula vai andar uma casa só. Por isso que no primeiro aí, ó, 1,48 se tornou 14,8, porque a vírgula andou uma casa para a direita. Multiplicando por 100, são duas casas para a direita. Por isso que o 1,48, na hora que você andou duas casas, ficou 148, porque a vírgula ficou lá atrás do 8. E na hora de multiplicar por 1000, você anda três casas para a direita, porque o 1000 tem 3 zeros. Na hora de andar três casas, não tem três casas, né? Para você andar para a direita, só tem duas. Então, você acrescenta um zero. Então, por isso que ficou 1480, ok? E aí, era isso que era para ter feito nas outras colunas. O 0,03 vezes 10 fica 0,3, porque anda uma casa para a direita. Vezes 100 fica 3, porque eu ando duas casas e a vírgula fica lá atrás do 3. Né? Se você quiser escrever 3,0, pode também, mas pode deixar só 3. E por 1000 eu tenho que andar três casas. Como não tem três casas, eu acrescento um zero. Tá? Sempre que não tiver a casa, você coloca o zero para completar. Era para ter feito dessa forma. O exercício número 2 era para ter feito a multiplicação, tá? Armar as multiplicações aí embaixo, resolvê-las e depois colocar a resposta. Meninos, a multiplicação de números decimais é simples, é a mesma coisa da multiplicação normal. O que muda é que no final eu vou contar nos fatores quantas casas eu tenho depois da vírgula e essa quantidade de casas depois da vírgula tem que ser a mesma no meu produto, que é a minha resposta. Por exemplo, 2,29 vezes 6. Eu tenho duas casas depois da vírgula, que é o 2 e o 9, do 29, né? Então, no final, depois que eu multiplicar, eu tenho que contar duas casas, o 7 e o 4, por exemplo, e colocar a vírgula aí, porque vai ter duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 13,74, que é o que ficou aí no resultado. Todas as vezes é a mesma coisa, você vai fazer a conta normal, e você só conta quantas casas tem depois da vírgula e faz a mesma coisa no seu produto. Tá bom? Dá uma olhada aí se vocês erraram, acertaram alguma coisa, dá um pause no vídeo e dá uma olhadinha e confere. Ok? Aí, por exemplo, se você pode ter respondido também sem esses zeros depois da vírgula, igual a letra C, 173,00. Se você colocou só 173, tá certo. Ou 173,0, também tá certo. Porque esses zeros depois da vírgula, quando não tem mais nada, eles não fazem diferença. Mesma coisa a letra D, que pode ter sido só 255,3. Mas você também pode colocar 255,30. Porque esse zero aí à direita depois da vírgula, ele não faz diferença. Ok? A outra página também, ela é para casa. E ela é de probleminhas, né? A número 3 fala assim: Maria quer comprar duas blusas por R$ 37,26 cada uma. Um cinto por R$ 18,17. Três calças compridas por R$ 47,18 cada. E uma saia por R$ 31,08, né? R$ 31,08. Sabendo que Maria possui 4 notas de 50 e uma nota de 100, vamos responder os itens. Primeiro, item: o dinheiro que Maria possui é suficiente para comprar as roupas que ela deseja? Bem, a gente vai ter que ver o total gasto por ela, né? Que ela quer gastar. Então, são duas blusas de 37,26. Eu posso fazer 37,26 mais 37,26. Ou 37,26 vezes 2. Se você fez vezes 2, também tá certinho, perfeito. Até melhor, na verdade. Que dá 74,52. Aí, ó, a continha. Depois, o cinto, ele é 18,17, é só um. Então, beleza, é só um. As três calças de 47,18 cada, então tem que ser 47,18 vezes 3, ou então 47,18 mais 47,18 mais 47,18. Aí eu achei o valor das calças, das blusas, o do cinto é um só, já tem.
da saia um só já tem. Eu pego tudo isso e somo. 74,52 mais 18,17 mais 141,54 mais 31,08. Lembrando que para somar números decimais é só eu colocar vírgula embaixo de vírgula certinho, organizar os números para ficar dessa forma e fazer a soma normal, como vocês sabem. Tá bom? E aí a vírgula do resultado também é vírgula embaixo de vírgula. Então foi feita toda essa soma e descobriu que a Maria ela vai gastar R$ 265,31. Será que ela tem isso tudo? Ela tem 4 notas de 50. 4 notas de 50 dá R$200. Mais uma nota de 100, R$300. Então ela tem 300. Se ela tem 300 e quer gastar R$ 265,31, ela tem o suficiente. Então, sim, como 255,31 é menor que 300, a Maria poderá efetuar a compra. Ok? A letra B, caso ela efetue a compra, caso ela compre realmente, qual será o troco? Troco é a diferença entre o valor que você dá para pagar e o valor que você realmente gastou, né? Porque tem que devolver o valor a mais aí que você deu nas notas. Então, 300 menos 265,31. Aqui tem que tomar cuidado, porque o 300 é 300,00, porque para eu fazer uma conta de subtração ou de soma, a quantidade de casas depois da vírgula tem que ser a mesma. Então, se não tiver casa depois da vírgula, tem que colocar, tá? Os zerinhos aí. Então, foi feita a conta, 300,00 menos 265,31, que deu R$ 34,69. Então, ela receberá R$ 34,69 de troco. Deem uma olhada aí certinho se vocês não erraram nada nos cálculos, ok? A número 4 não está mostrando o cálculo, mas o cálculo que você deveria ter feito é, na letra A, por exemplo, o triplo é multiplicar por 3. Então, na letra A, o triplo de 34,78. Você tem que fazer 3 vezes 34,78. É assim que tinha que fazer. 34 inteiros, 78 centésimos, né? Quando você calcula 3 vezes esse valor, dá 104,34. Confiram se o cálculo de vocês está correto. Na letra B, o dobro de 75,09. O dobro, toda vez que falo o dobro, é vezes 2. Então, o dobro de 75,09, 150,18. Meninos, esses exercícios que eu passei para vocês, os outros eu já tinha passado, né? Esses exercícios que eu passei para vocês, que eu tô corrigindo agora, na nossa próxima aula, tá? Vai ser reservada para tirar dúvida de todos os exercícios que passaram, que talvez vocês ainda estão com dúvida. Então, eu estou respondendo em vídeo, mas mesmo em vídeo, se você não entendeu, não sabe como que corrige, você vai deixar marcado que na semana que vem, na nossa primeira aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Tirar dúvidas dessas tarefas, das tarefas passadas, a que vocês tiverem. Mas para isso, vocês têm que ter anotado certinho quais são as dúvidas, porque é vocês que vão ter que me dizer aonde vocês não entenderem, aonde vocês entenderam. Ok? E aí, meus amores, a apostila também passei como tarefa de casa para vocês, página 73 em diante, 73 e 74, né? Então, essas são as resoluções. Eu comentei com vocês bastante no vídeo passado sobre essas tarefas, como que a gente resolve, né? A número 5 tinha que primeiro colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, tá aí em ordem crescente. A letra A, somar o maior e o menor número. Então, somar 3,7 com 0,09. Como 0,09 tem duas casas depois da vírgula e o 3,7 só tem uma casa depois da vírgula, eu preciso acrescentar um zero no 3,7 para poder ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Então, vai ficar 3,70. Por isso que tá dessa forma, tá? Aí você faz essa soma, vírgula embaixo de vírgula, e acha o resultado, né? O resultado é 3,79. 3,79 é menor que 3,8. Por quê? Para eu comparar números, tem que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. 3,8 eu tenho que acrescentar mais um zero. Vai ficar 3,80. 3,80 é maior que 3,79. É assim que eu comparo, tá? A letra B e a letra C você podia usar calculadora, então eram exercícios fáceis, estão aí as respostas dessas multiplicações, tá?
A número 6 e a número 7 são respostas pessoais, porque você poderia ter escolhido qualquer número, são infinitos números aí que você poderia ter escolhido entre, por exemplo, na número 6, 5 e 6, né? E entre 7,2 e 7,4. Tem muitos números. Aqui são exemplos de números que você poderia ter escolhido, tá? Mas existem existem infinitas outras respostas, depende do que você escolheu. E aí, a número 8, pedi para você fazer uma estimativa, que no caso é um cálculo mental, dessas continhas, né? Eu falei para vocês no vídeo que vocês podiam aproximar na cabeça para poder ficar mais fácil fazer a conta. Então, por exemplo, esse 8,975, você podia aproximar para 9, né? Para poder conseguir fazer a conta talvez de um jeito mais fácil. Bem, e o 2,379 você podia arredondar para 2, né? Aí 9 menos 2, 7, por exemplo. Então, seria mais fácil arredondando. Quem arredondou certinho na cabeça e conseguiu fazer a conta de cabeça, esses são os resultados. Confiram e marquem, tá? Como é um cálculo de estimativa, não tem muito o que comentar aqui, porque são cálculos mentais. A número 9, você poderia fazer as contas, né? Você teria que fazer essas contas para descobrir o resultado correto. Então, os corretos são esses que estão marcados em X. O resultado que dá 4,2 é o 5 menos 0,8. O resultado que dá 24,5 é 25 menos 0,5. 25 menos 0,5 tem que tomar cuidado, porque o 25 não tem casa depois da vírgula. E o 0,5 tem. Então, você deveria ter colocado 25,0 menos 0,5. Tá? Tem sempre que colocar a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ficarão esses resultados, ok? A número 10, como eu comentei com vocês no vídeo, vocês poderiam somar todos esses valores, 1,75 mais 0,25 mais 0,5 mais 1,75 e tirar de 5,5 depois, fazer 5,5 menos isso. Porque aí você vai descobrir o que falta, né? Porque o que a gente quer saber é o que falta para dar 5,5. Lembrando que o 5,5 só tem uma casa depois da vírgula. Para ajudar a comparar e fazer as contas, você pode colocar 5,50. Assim como esse 0,5 da letra A, você pode deixar como 0,50. Porque a gente sempre tem que deixar a mesma quantidade de casas depois da vírgula para conseguir fazer os cálculos e conseguir fazer as comparações. Tá bom? A número 11, como eu falei com vocês, podia ser feita com subtração, né? Ver a diferença entre eles, o que está faltando. Então, 4,75 mais quanto que dá 5,5? A gente pode colocar 5,5 como 5,50, né? Fazer 5,50 menos 4,75. Quando a gente faz isso, a gente descobre que é 0,75. Já o outro, quanto que eu tenho que tirar de 6,25 para dar 5,5? Mesma coisa, eu posso fazer 6,25 menos 5,50, porque daí eu vou ter que adicionar um zerinho aí para ficar igual, para eu ver esse tanto que eu retirei, o tanto que faltava. Toda vez que eu quero descobrir a diferença, é uma conta de subtração, tá? Diferença é o resultado de uma conta de subtração. E aí os exercícios são esses. Dê uma olhada, como eu falei, anotem os exercícios que vocês não entenderam. Na aula da semana que vem a gente vai tirar para comentar sobre isso. Só que vocês têm que estar com todas as dúvidas anotadas, tá bom? Beijos!